Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né? Que é uma batalha que está acontecendo, né? E que a gente às vezes não para prestar atenção. A gente não sabe às vezes até mesmo de qual é o fundamento disso tudo. Então eu gostaria de te pedir que é muito importante que você fique nesse vídeo até o final. Então vamos lá, que é a batalha mais desafiadora e perigosa, eu acredito, que é a batalha contra a figura masculina, que sempre foi vista como o pilar na nossa sociedade e na família. No passado, o homem ele tinha uma responsabilidade de ser forte, de proteger ali a sua família, livrar a sua família, povos e tudo mais, nações inclusive. Mas agora parece que tudo isso está mudando, pois existe um esforço muito grande para que o homem perca sua importância. A gente tem visto isso todo momento. E não se engane, esse conflito não é apenas uma disputa cultural ou social, mas sim uma guerra no mundo espiritual. Pois de acordo com a palavra de Deus, Deus ele já definiu o papel do homem na terra. E o diabo quer destruir, quer desestruturar tudo o que ele fez. Você já reparou que os homens de hoje não são tão masculinos, não estão se tornando tão masculinos como antigamente? Tenta se lembrar dos filmes e desenhos, né, do século passado, por exemplo. Os personagens como Hércules, eu acho que vocês já viram, Bruce Lee, Rocky Balboa, Chuck Norris, não sei falar muito bem isso. Não eram apenas heróis de ficção, eles eram símbolos de força e coragem, justiça, responsabilidade. Eles tinham um papel importante na formação do caráter e da identidade masculina. Porque muitos meninos, eles cresciam inspirados por esses exemplos, por esses heróis. E aprendiam a ser responsáveis, batalhadores, sabendo que deveriam cuidar e proteger a sua família. E hoje, se nós não tomarmos cuidado, tudo isso pode estar ameaçado. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como o inimigo vem trabalhando de forma sutil na sociedade e como você deve estar preparado para não cair nas armadilhas dele. Mas antes de começar, eu quero pedir para você também se inscrever aqui no meu canal, no nosso canal. É muito rápido, é muito fácil, é só você clicar no botão inscreva-se, está aqui embaixo do vídeo. E do ladinho vai aparecer aí um sininho, então você clique nesse sininho, seleciona as opções que vai diretamente para o seu celular. Os vídeos que eu colocar aqui vai cair no seu celular, tá bom? E eu quero te ajudar a entender o propósito de Deus de uma maneira muito fácil. Então venha caminhar junto comigo, agora sim. Então venha caminhar junto comigo, né? Então agora sim, vamos lá. Desde a criação do mundo, o homem, ele sempre teve um papel muito importante na família, na comunidade. No livro de Gênesis, por exemplo, nós vemos que Deus ele confiou ao homem a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden. Olha que legal. Por isso, Adão virou o líder. Ele era o guardião desse jardim. E conforme o tempo foi passando, o Senhor continuou levantando e capacitando o homem para cuidar de tudo que ele havia criado. Por exemplo, Abraão é um personagem muito importante que está escrito na Bíblia. Ele mostrou como o homem deve ser. Como o homem deve ser o sacerdote do lar. Ele não só cuidou bem da sua casa, mas também teve muita fé em Deus. Então, como marido e servo, Abraão foi líder espiritual, sendo um exemplo de dedicação e confiança em Deus. Teve outro também, Jacó. Ele ficou conhecido por sua força de vontade e se tornou um exemplo de determinação na sua vida, cheia de lutas e dificuldades. Mostra como o homem pode enfrentar problemas e superá-los, e como chefe de família, ele acabou se tornando um exemplo de liderança e coragem para os seus filhos. Depois disso veio José, que é um dos melhores exemplos de homem
não deve ser, que um dos melhores exemplos de homem, de como o homem não deve ser frouxo e ficar se vitimizando, mesmo passando por momentos muito difíceis, como ser traído, preso injustamente. José nunca deixou de ser honesto e ter fé em Deus. Ele usou a sua sabedoria e sua habilidade para se tornar um grande líder no Egito e ajudou a salvar milhares de pessoas da fome, por exemplo. E 400 anos depois, Deus escolheu Moisés para cuidar do seu povo. Moisés era um corajoso e líder nato e tinha muita fé. Ele enfrentou todos os seus medos para desafiar a Faraó, imagina, e libertar o seu povo da escravidão do Egito. E depois ainda cuidou deles na travessia do deserto. A sua integridade o ajudou a superar as inseguranças. Por isso, porque ele era uma pessoa insegura também, por isso o propósito é maior, por isso ele tinha um propósito maior. E em seguida Deus escolheu Davi, que foi de um simples pastor de rebanho a rei de Israel. Davi mostrou coragem e uma fé firme em Deus. Durante toda a sua vida, ele protege a sua família e mais tarde toda a nação de Israel, com muita bravura, sendo modelo para todos os outros líderes que vieram depois dele. E o filho de Davi, Salomão, também foi escolhido por Deus e governou com sabedoria e com muita honra. O seu reinado foi de muita paz naquela época, muita prosperidade, mostrando como um líder que entende a sua responsabilidade de poder pode fazer muito para todos, colocando o bem comum acima dos seus interesses. E falando de Davi, Davi Salomão tem um conselho muito importante que Davi deixou para o seu filho, né, Salomão. Antes dele morrer, veja só o que ele disse. Presta atenção. Estou indo para onde todos na terra irão algum dia. Seja forte e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarda os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que você seja bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que for. Então guarda isso no seu coração. Isso, como nós vimos em todos esses exemplos da Bíblia, quando um homem ele assume o seu papel, ele se torna uma bênção e acaba influenciando os outros a viverem da mesma maneira. Mas infelizmente parece que hoje em dia estão tentando enfraquecer, né? Enfraquecer, banalizar a imagem do homem, como se quisessem mudar a estrutura da família, a estrutura daquilo que Deus plantou. Eu não tenho dúvida de que essa é uma grande estratégia de Satanás. Isso acontece de várias maneiras. Por exemplo, a gente pode ver aí na televisão, a gente pode ver na internet, a gente pode inclusive ver nos filmes. Muitas vezes mostram um homem de uma forma negativa, muito fraca. Um exemplo que eu falei anteriormente, mas vou repetir, no filme da Barbie, por exemplo, que estourou nas bilheterias dos cinemas, o Ken demonstrava ser muito menos importante do que a Barbie. Ele sempre está à sombra da mulher, como se ele não fosse necessário na sua vida. E um outro exemplo que eu posso deixar aqui, que me deixou bastante chocada também, foi um filme novo do Indiana Jones, lançado pela Disney. Aquele herói do passado, vocês lembram? Que sempre foi conhecido pela sua coragem. Agora ele voltou envelhecido, fraco e submisso a uma personagem feminista. Não que a idade seja um problema no caso de Indiana Jones, mas a mensagem que é transmitida é que aquele homem de antigamente, que era forte e corajoso lá no passado, e quem assumiu e agora quem assume as rédeas é a mulher. E tem mais um exemplo que não poderia passar batido, né? Que é um desenho animado que toda criança gosta, papai e mamãe adora colocar para eles assistir, que é a Peppa Pig. A porquinha, aquele desenho animado, né, cor-de-rosa, que tem um papel principal, quase sempre se refere ao seu pai como um papai bobinho, diminuindo a figura paterna dentro do lar e entregando para a mãe o controle da casa e o poder da liderança com as situações familiares. Então vocês olham como isso é grave. Essas coisas podem parecer inofensivas,
mas elas carregam uma mensagem muito poderosa, que é influenciar a mentalidade das pessoas, especialmente das crianças e dos jovens, mudando a forma como eles enxergam os papéis do homem e da mulher. E não para por aí, tá? Existe hoje em dia uma falsa ideia de empoderamento feminino, isso que eu venho falar todos os dias, que tenta tirar a mulher do seu papel tradicional de mãe, de esposa, como se esse papel fosse menos importante. Além disso, alguns grupos, vocês podem prestar atenção aí, que tem alguns grupos tentando manchar a imagem do homem, chamando os homens de machistas e tóxicos. Isso a gente vê todo momento, sem entender quem realmente eles são. É claro que existe homem ruim, não vou negar isso, existe sim, mas não é certo a gente colocar todos no mesmo grupo. É importante dizer que quando eu falo sobre o feminismo, eu não estou falando das mulheres que ficam aí lutando por igualdade, por serem respeitadas. É claro que não, eu apoio as mulheres serem respeitadas, mas alguns grupos feministas estão criando uma guerra desnecessária entre homens e mulheres, prejudicando a harmonia da sociedade. A Bíblia, inclusive, diz uma coisa, em Efésios, capítulo 5, que o homem, ele deve sim ser o líder em casa e no relacionamento, além de proteger e cuidar da sua esposa. E a mulher deve sim ser submissa a ele, mas isso não significa que ela é inferior, mas sim que ela respeita a autoridade do seu esposo. E vale lembrar também que muitas mulheres na Bíblia, né, deixando bem claro isso, como Ruth, Rebeca, Sara, Maria, elas fizeram a diferença na sua geração, mesmo sendo submissa. Isso mostra que a mulher pode e deve expressar suas opiniões, sua fé, a sua sabedoria, sem que elas deixem de ser mulheres e principalmente diminuam a figura masculina. Não deve diminuir a figura masculina. Por isso, essa ideia de enfraquecer a figura do homem, seja na mídia, ou em algum movimento social, ou até mesmo dentro da sua casa, não vem acontecer por acaso. É uma estratégia de Satanás para destruir a família, que é um projeto do nosso Criador. Por isso, você que é homem, que está aqui vendo esse vídeo, eu tenho alguns conselhos que vão te ajudar nessa batalha espiritual, tá? Que isso é uma batalha espiritual que está se levantando contra você. O primeiro conselho é fortalecer a sua família com oração. Não tem nada mais poderoso. Começa a ter momentos de oração. Leia a Bíblia na sua casa. Isso vai te ajudar a se aproximar mais de Deus e também vai fortalecer os laços com a sua família. Isso é muito importante, criando um ambiente cheio de fé e amor. Você vai perceber que poucos minutos do seu dia que você fizer isso farão toda a diferença. Agora eu vou te deixar um segundo conselho, que é incentive a conversa dentro da sua casa. Às vezes o homem da casa, ele não tem o costume de ouvir bem a esposa, porque está cansado, e os filhos também, mas isso é muito importante para criar uma boa relação entre vocês. E quando você escuta a sua família e tira um tempo para eles passam a te respeitar e te admirar mais. Agora, o terceiro conselho que eu vou deixar é um exemplo de cristão. Busque demonstrar amor, busque demonstrar paciência, humildade e seja um exemplo de cristão em todas as áreas, porque a sua família vai seguir o seu exemplo. Isso vai influenciar positivamente a sua casa e todos que estão à sua volta. Tá bom, gente? E o quarto conselho, participe da educação dos seus filhos. Alguns homens, né, principalmente aqueles que são mais antigos, que foram criados em lares mais tradicionais e antigos, eles ainda acreditam que só a mulher deve educar os filhos, mas isso não é certo. A Bíblia diz em Provérbios 22 que essa é uma responsabilidade dos dois. Isso é ainda mais importante quando se tem filhos homens. Sim, porque eles precisam de um bom exemplo de pai, de marido, de amigo e servo de Deus, principalmente, para que eles possam se tornar homens de verdade. Lembre-se de que
algo muito importante, a luta de todo cristão não é contra pessoas, isso a gente tem que deixar bem claro, mas contra as forças espirituais, contra essas ideologias que fazem mal, para a gente tentar destruir o plano de Deus. Então, essas ideologias que fazem mal, na verdade, eu me enrolei aqui um pouco, essas ideologias que fazem mal e que tentam enfraquecer o plano de Deus. E não deixe que essas armadilhas de Satanás atrapalhem a sua vida. E a sua família. Cumpra o seu papel como líder, assuma isso, seja um homem de respeito, não tenha medo, assim você estará deixando um grande legado para as próximas gerações. E se você gostou dessa mensagem, eu quero te pedir um favor, compartilhe com a maioria dos homens que você conhece. Vamos espalhar essa mensagem para fortalecer a nossa fé cristã, a nossa fé no nosso Criador. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente e um grande beijo no coração de vocês. E eu continuo falando que vocês não precisam ter medo de assumir isso que vocês vieram aqui para assumir. Tenham força e eu estarei sempre aqui para poder falar sobre esse papel de vocês, falar sobre o papel das mulheres, deixando sempre bem claro, eu não sou contra as mulheres, só que eu não posso fechar meus olhos para as coisas que estão acontecendo. E acredito que você que está aí junto comigo, que me acompanha, você também tem o mesmo propósito. E juntos nós somos mais. Vou deixar aqui o link. Debaixo daqui do vídeo tem a descrição do vídeo, vai continuar aí o link do grupo para você participar, para a gente poder, tem já um grupo fechado, agora eu estou abrindo outro grupo aqui para você participar. Ali a gente vai poder trocar ideia, ali a gente vai poder conversar sobre vários assuntos relacionados a esses temas que a gente tem abordado aqui. Eu vou sempre estar interagindo mais ali no grupo, entendeu? Vai ter um horário que eu vou falar, vai ter um horário que vocês vão falar. Depois a gente vai fazer chamadas, né? Chamadas ao vivo ali pra gente discutir algum assunto, sugestões. Eu posso também estar dando mentoria se você está com alguma dificuldade na sua família, ou se você pensa em ter uma família, se você pensa em entrar num relacionamento. Se você quiser algumas dicas, eu estarei te dando mentoria de como você fazer isso de uma forma segura, de uma forma saudável, que seja tanto bom para você como a sua esposa. É só entrar em contato, vou deixar o link aqui debaixo do vídeo e você pode me encontrar aqui e também aqui no link. Beijo de novo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos.